Muito grato por esse momento, por essa tarde com os meus irmãos. É a nossa alegria nesse deserto. Porque quando olhamos lá para fora, tudo que vemos, Pai, é devassidão, é escuridão, é tormento, é fome, é algo, papai, que não é agradável aos olhos, papai. Por isso que viemos para a presença com os nossos irmãos, para que possamos, papai, aqui ter o refrigério. Porque através do teu anjo enviado, nós temos o refrigério, papai. Porque foi nos preparado um lugar no deserto, e nós te agradecemos, papai, por ter nos dado um lugar, para que possamos compreender a dimensão da tua sabedoria, para que possamos, ó Pai, nos esquecer totalmente lá de fora, papai, no deserto que é terrível, e olharmos, papai, para o local que no deserto tu preparou para o teu povo. Gratidão, papai, pela vida do teu mensageiro, dos irmãos, das irmãs, os que estão aqui, os que estão ainda espalhados, papai. Ajunte o teu povo, porque eu sei que é tu que está ajuntando o teu povo para o grande dia, papai, o dia que nós ansiamos. Papai, que nessa tarde e essa noite tu esteja conduzindo, que tu fale em todo o tempo, nos dê paz, tranquilidade, para que possamos ouvir a tua voz, porque a tua voz, ela é paz e tranquilidade. Gratidão por tudo, gratidão. Fala conosco e nos abençoe, no nome de Yahshua Mashiach, e assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua, grato a Yahshua, grato a Yahshua, e assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja. Amados irmãos, quando a gente lembra de Arraial, quando a gente lembra de Arraial, quando ele estava ali, fugindo da presença de quem? Irmão Ronaldo, fugindo de Jezabel. Quando a gente lembra disso, presta atenção, irmãos. Deixa eu aqui. Quando a gente lembra disso, a gente lembra de Arraial fugindo ali de Jezabel. Eu só quero fazer isso adendo porque na oração que o pai me trouxe a memória, né? Aí eu quero só fazer um comentário. A gente lembra de quê? A gente lembra que ele queria ouvir a voz de Yahweh. Ele queria ouvir Yahweh falando. Não era isso? Aí veio uma tempestade. Era Yahweh? Não. Aí o que mais que veio? Não, antes da brisa. Veio um vento forte. Era Yahweh? Não. Aí veio o que? Veio uma brisa suave, algo tranquilo.
Ali é Arial. Fazendo link com o quê? Fazendo link que as águas que refrigeram, as águas tranquilas, não é a tempestade, não é o vento forte, é as águas tranquilas. É nisso que Al fala. Então, meus irmãos, a gente tem visto o quê? Que Al, ele tem trazido conforto. Consolai meu povo. Assim diz Al, fazendo link com aquele que consola. E Elhana quando ele estava chorando. Quem é aquele que consola Elhana quando estava chorando? Irmã Júlia. Era o ancião. Era o ancião. Quem é o ancião? Irmã Clarice. Quem é o ancião? Micael. Micael é o ancião. Então, quando a gente fala do consolo, do refrigério, a gente fala das palavras que saem da boca do mensageiro. Não sei os irmãos, mas eu ao ouvir os áudios do papai, eu fico tranquilo. Me traz uma paz muito grande. Às vezes eu estou meio assim, ansioso, nervoso. Aí eu vou ouvir o áudio do papai e aí eu fico mais calmo. Porque a gente reconhece quem é Ial falando, né? Então, gratidão, papai. A gente vai retomar aqui. Vamos ver se a gente finaliza hoje. Que esse desafio aqui, ele agarrou, né? Mas, se é eu conduzindo, a gente já estaria no último. Mas, como é Ial conduzindo, ele vai devagar. Ele vai tranquilo. Porque ninguém pode ficar o quê? Isto, irmã. Ninguém pode ficar para trás no entendimento. Ele vai devagar para que todos possam acompanhar. Porque se for rápido, vai acompanhar. Imagina que a irmã Flávia não tem o nosso idioma corretamente. Não é corretamente, não é facilmente falado. Aí, se eu falar aqui rapidamente, a irmã não vai entender. Eu tenho que ser calmo, para a irmã conseguir compreender. Então o Ial, ele trabalha dessa forma, entendendo que Sardes Vestes Limpas está caminhando com o anjo da era Filadélfia. E se Sardes Vestes Limpas está caminhando com o anjo da era Filadélfia, quer dizer que tem que ser calmo, tranquilo. Entendeu? Não estou falando que a irmã é Sardes Vestes Limpas não, viu? Eu estou querendo mostrar que todos precisam compreender a palavra de Ial e ninguém pode ficar para trás, porque a ideia é que todos sejam resgatados, né? Então, quando a gente pega aqui a passagem, que a gente explica aqui na pergunta de número 5, nós estamos continuando o desafio. Hoje é dia 10 de março de 2023. Nós estamos continuando o desafio na pergunta 5. Eu acho que a pergunta 4 nós fizemos, que quando fala do véu do santuário ter se rasgado, correto? Então, na 5, diz assim, aí eu vou direcionar para a irmã Adriana. A irmã Adriana, já que ela chegou mais cedo. O que foi que Eliseu e Alcha pediu a Arraial no momento
em que estava para ser arrebatado. E dá a porção dobrada pelo Espírito. Exatamente. Agora me explica isso. A porção dobrada do Espírito, ele deve ficar no lugar da continuidade no trabalho árduo de Israel. Com certeza, dá continuidade. Está errado não. Mas eu quero algo mais palpável na escritura, né, irmãos? Vamos lá em Zacarias. Zacarias. Qual capítulo? Muito bem. Zacarias capítulo 13. Ontem o papai falou maravilhosamente. É grande a sabedoria de Yahweh, muito grande. Quem está entendendo isso, meus irmãos? Quem está entendendo isso, estão se deliciando na palavra de Yahweh. Mas ele até os luminares, papai está trazendo revelação. E o objetivo é o quê? E ao esclarecer seu povo, porque é o seu. Por que ele não esclarece os de fora, irmão Carlos Vinícius? É só por isso, irmãos? É só por isso? Irmão Jonathan. Os maus ficarão sem compreender. Os maus ficarão sem compreender. Foi dentro da escritura. Agora, vamos entender mais um ponto? Entender não, a gente já sabe. Mas vamos lembrar de mais algum ponto? Irmão Murilo. Tem ouvido, mas não ouve. Tem ódio, mas não vê. Porque são falsos pequeninos. Exatamente, também é claro. São como as imagens esculpidas, né? Tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Mas vamos mais um ponto? Irmã Liriamar. Para que eles não saibam. Também. Irmão André. Aham. Entende? Aí vamos mais um ponto. Irmão Bento. Porque eles não entendem. Tá certo. Realmente eles não entendem, não. Irmão, mas a pergunta foi: qual foi a pergunta? Por que os de fora não compreendem, não entendem isso que nós estamos, o quê? Compreendendo. Calma. Irmão Robson Magela levantou primeiro. Fala alto, irmão. Porque eles não têm o espírito compartilhado. Agora tá mais claro agora, né? Agora tá mais palpável o entendimento. Eles não têm o espírito, muito bem. Mas eles têm um espírito que está caminhando nessa humanidade. Qual o espírito, irmão Robson? Vou te ajudar, do erro. Isso, o espírito do erro. Agora, a palavra em Gálatas fala assim, irmão Ronaldo. Diz assim: no tempo do fim, né?
Vamos abrir lá em Gálatas. A gente vai voltar aqui a Zacariel, tá? Gálatas 4. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Iá o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a gente já entende essa parte aqui, né? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Iau, e porque sois filhos, enviou Iau aos nossos corações o espírito do seu filho, que clama, Abba Pai. Aí quando a gente pega um contraponto, por que esse mundo está com o espírito do erro, em contraponto a essa passagem aqui? Quem pode me dizer? Levanta a mão. Irmã Líria. Porque o espírito praticado é só para os filhos. Não, contraponto. É, contraponto dessa passagem. Eu falei assim, ó, o irmão falou, eles estão com o espírito do erro. Não tem o espírito compartilhado com eles, com esse mundo. Eles estão com o espírito do erro. Aí eu peguei essa passagem em Gálatas e eu quero fazer um contraponto dela, porque Satanás imita. Ele imita. Compartilhe com seus filhos o erro. Ah, muito bem. Mas através de quem? Através dos seus sacerdotes. Não, através do seu filho. Exato. Através do seu filho. Olha, no fim dos tempos, na plenitude do tempo, enviou Iau aos nossos corações o espírito do filho, que clama Abba Pai. E a mesma coisa acontece neste mundo, que foi enviado aos corações destes o espírito do erro. Entendeu? O espírito do erro. É um contraponto aqui. Por que eles não compreendem? Porque um tem o espírito do erro, o outro tem o espírito da verdade. Por isso que 1 João explica, né? 1 João 4, aí, ó, fazendo link com Gálatas 4. Diz o que lá? Amados, não acreditei em qualquer espírito. Hã? Examinai o espírito para ver se não de alto, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Viu? Aí, nisso, continua. Nisso, reconheceis o espírito de alto. Todo espírito que confessa que alta magia veio em carne é de alto. E todo espírito que não confessa de alta não é de alto. É este o espírito do antimachia. Ele ouviste dizer que ele virá, e agora ele já está no mundo. continua. Vós, filhos, sois de alto, e vós os venceste, porque o que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Viu? Eles são do mundo, por isso falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Eles são do mundo e eles falam segundo o mundo. E o mundo os ouve. Aí continua. Nós somos de alto. Quem conhece a Ial, nos ouve. Ah, quem conhece a Ial. Aí fala assim, ó, prossigamos, corramos em conhecer a Ial. Aí São Paulo fala assim, olha, que nós temos que conhecer quem é o filho de Ial. Onde que está essa passagem? Coríntios. Me ajuda aí. Mantenha em 1 João, irmã Adriana. Pai Jauch, tudo bem?
Bom, irmãos, eu tô com meu celular gravando, não posso conferir. Irmão, 1 João 2:23, fala assim, ó, todo aquele que nega o filho também não possui o pai. O que confessa o filho também possui o pai. Não, mas não é esse ponto não. Efésios 4, 13, Diz o quê? Aí, ó, lê bem alto, lê mais alto. Leu 12. Leu 12. Versículo 12, irmão. Versículo 12. Para aperfeiçoar os santos em Cristo, do ministério para a edificação do corpo do Mashiach, até que todos alcancem. Aí, ó, pera aí, volta no 12 de novo. Lê com calma, respira. É muito importante essa passagem. Efésios 4, 12. Para aperfeiçoar os santos em vista do ministério. Ministério. Para a edificação do corpo do Mashiach. A edificação do corpo. Até que alcançamos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Alma. Viu? Estado de homem perfeito, a medida da estatura da plenitude de Deus. Aí eu te pergunto, irmão, quem é esse filho de Al que ele está falando aí? Esse Filho de Alma Exatamente, o Espírito. Então, o segredo, irmão Jonathan, é conhecer quem é o filho de Al. Porque quem é do mundo fala a linguagem do mundo e o mundo os ouve. Mas quem fala a linguagem de Al, o mundo não nos ouve. E qual que é o segredo? Correr para conhecer Ial. Aí agora a gente volta lá na irmã Adriana. Vai lá, irmã Adriana. 1 João 4. Ó, 1 João 4, Efésios 4, Gálatas 4. Viu? E não foi planejado não. Vai lá, irmã. Irmã, lê de pé. Para a irmã Maria Álida lá atrás te ouvir. Acho que ela não está te ouvindo não. Vós, filhos, sois de alma, e vós o venceste, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de alma. Quem conhece a alma, nos ouve. Quem não é de alma, não nos ouve. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Continua o próximo versículo. Aí vai para outro assunto. Não vai não. Pode continuar. Pode. Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor vem de alma. E todo aquele que ama, nasceu de alma e conhece a Yahweh. Aquele que não ama, não conheceu a Yahweh. Todos aqueles que amam, conhecem? Não. Todos aqueles que amam, conhecem Yahweh. Vai, continua. Porque Yahweh é amor. Nisso se manifestou o amor de Yahweh por nós. Yahweh enviou o seu Filho único para que vivamos por ele. Vai, continua. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Yahweh, mas foi ele que nos amou. É lindo. Enviou o seu Filho. É lindo. Vítima de expiação pelos nossos pecados. Amados, se Yahweh assim nos amou, devemos nós também amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais
Aí, ó, pertencemos nele e ele em nós. Ele nos deu o seu Espírito e nós contemplamos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Viu? Que o Pai enviou seu Filho como Salvador. Agora a gente entende isso numa dimensão muito maior. Gratidão, irmã Adriana. Eu sabia que o texto continuava pelo Espírito. Por quê? Porque a gente sabe que Yahweh, ele habita em templos feitos por mãos humanas. Não é, irmã Clarice? Não é que Yahweh habita em templos feitos por mãos humanas? Ele habita em quê? Em templos feitos... E habita onde? Habita nos seus filhos, daqueles que conhecem quem é o Filho de Yahweh, que é o Espírito. A dimensão da palavra hoje, meus irmãos, ela é muito ampla. Tá vendo? Aí quando a gente volta lá em Zacarias 13, volta lá. Aí agora a gente está vendo a condição do filho, entendendo quem é o filho, entendendo quem é o filho. Corramos e prossigamos e conhecer quem é Yahweh. Quem é Yahweh em que sentido? Grata Yahweh, grata Yahweh. Conhecer Yahweh em que sentido? Conhecer o Espírito. Conhecer o Espírito. Esse aí que é o segredo. Se você conhece o Espírito, logo você conhece Yahweh. Porque você conhece a árvore pelo seu fruto. Zacarias 13. 13, versículo 7. Espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. Irmã Adriana, quem é aqui a espada? A espada é a palavra de Yahweh. Quem é o meu pastor? Quem é o homem, meu companheiro? Tá, então a alma. Muito bem. Então, quando essa pergunta que eu fiz para a irmã Adriana, o que foi que Eliseu e Yahusha pediu a Arraial no momento em que estava para ser arrebatado? Ele pediu o quê? A primogenitura. Aí, esse Eliseu e Yahusha aqui é quem na representação desses dois aqui de Zacarias 13? O pastor. Hã? O pastor. Poderia, então, aqui, a gente pode então afirmar, conforme nós já aprendemos, que no momento que ele está indo para onde? Raial. Ial, no caso. Visível. Alma. A alma está indo para o inacessível. Isto. E aí? Falando de Ial, Sim. né? Ele foi para um inacessível e deixou toda a continuidade de sua obra, primogenitura, para o seu filho Micael. Da continuidade no falar de barquinhos dali para baixo. Vamos lembrar o seguinte: que momento que isso aconteceu? A morte do Babel. Aí o que ele falou? Está consumado. Ele falou isso? A hora que a alma foi para o inacessível. Aí o que ele falou? Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele falou isso, ele estava entregando quem nas mãos de quem? Ele estava entregando o espírito, né? Que é o sexto, para criar o invisível. Pai, porque a alma está falando pai. Vamos lá nessa passagem, irmãos. Lucas. Eu estou perguntando bastante os irmãos, que eu quero ver como que os irmãos estão entendendo, sabe? Lucas o quê? Porque quando o Raial ele está subindo, é a representação de Ial indo para a luz inacessível. Oi, irmão Márcio.
meu companheiro do pastor. Então agora o meu pastor é Yalcha. Agora não, nós já é. O companheiro é Ial visível. A alma. É. Tá? Lucas, o que, irmã? 23. Quando a gente fala dessa passagem de Raial, e ele fala que vai entregar a primogenitura, ele pede a primogenitura. Por que eu sei que ele está pedindo a primogenitura? Porque ele está pedindo 2 vezes mais a porção do Espírito. Ele está pedindo a condição de um filho primogênito. Ele está pedindo a condição do filho primogênito. Só os primogênitos podiam herdar a... Ou seja, ele estava herdando o quê? Ele estava herdando a condição plena de quem? De Ial. Qual Ial? Visível. Quando ele sai da luz inacessível, o Espírito, ele encarna no corpo, falo encarna para a gente entender, no corpo celestial, porque existe corpo celeste, existe corpo terrestre. Ele encarna num corpo, não é num corpo, ele vem como um ser celestial no palácio de marfim. Porque não é encarnar no corpo, é encarnar, é o que? Encarnar tendo um corpo. Não é um corpo nasceu e ele encarnou dentro daquele corpo ali. Entendeu? É o corpo criado propriamente para esta identidade. Entendeu? Então, quando ele encarna nas condições celestiais, fala encarna para a gente entender. Nas condições celestiais, ali ele não está na condição de espírito. Ele está na condição de quê? Do filho mais novo. Mas a gente sabe que os 10 filhos ali são príncipes. E Micael, ele é a haste do temor. É o espírito do temor. Mas antes dele se tornar o espírito do temor, ele já não chegou e se tornou o espírito do temor. Ele teve que passar por o quê? Ele foi experimentado. Ele foi experimentado. E vendo que ele era quem? Um filho que tinha temor. Quando ele sai dessa condição, ele herda uma próxima condição. Qual? Qual condição ele herda após essa? Ele herda a condição de ser sumo sacerdote. Ele herda a condição de ser sumo sacerdote. Tu és sumo sacerdote para sempre. Quando herda a condição de ser sumo sacerdote, ele passa a ser chamado de Yalcha. Ele passa a ser chamado de Yalcha. Sendo assim, quando o pai dele, Ial, visível, volta para a luz inacessível, ele já estava na condição de Yalcha. E ele pede o quê? Pede a plenitude do seu pai. Ele fala: eu quero o direito de primogenitura, mesmo ele não sendo o primogênito. Aí ele fala: pede-me uma coisa difícil. Mas ele recebeu? Recebeu. Então, quando ele sobe, ele recebe a condição de Ial visível, sendo Yalcha. Entendeu, irmãos? Então a autoridade dele no céu se tornou tão grande que assusta os demais. Assusta os demais.
Essa é a condição da herança. Mas lembre-se disso. E ao ungir o seu rei na sua montanha sagrada, né, irmã Laide? Nós estávamos conversando. E ao ungir o seu rei na montanha sagrada. Em que montanha? No Monte Sião. É onde que é o Monte Sião, irmão Márcio? Celestial. Isso, Palácio de Marfim. Isso, exatamente. Ele foi ungido rei. Mas quando você lembra de Davi, Davi foi ungido rei quando ele cuidava das ovelhas de seu pai. É a representação de Micael cuidando das ovelhas. Ele é ungido rei mesmo, não herda. Sendo o filho menor da casa, ele é ungido rei, mas ele já se torna rei? Não, ele se torna rei depois. Aí ele precisa vir para se investir na realeza e voltar, para ele tornar uma condição completa de que ele fez o seu trabalho no céu e na terra. Aí você tem o Ial do céu e o Ial da terra, que trabalha desde tempos antigos, porque a gente sabe que o anjo que foi enviado, ele carrega o nome de Ial. E quando fala, eu vou enviar o anjo de ti, respeita a sua presença e observa a sua voz, isso também aponta para as regiões celestiais. Isso não aponta só para baixo, porque tudo é uma repetição dos fatos, e nada é novo debaixo do sol. E quem que é o sol agora? Irmã Diene. Em que condição? Celestial visível, ou qual celestial você está falando? Condição de alcha invisível, espírito. Por que que vai ser uma condição de espírito? Porque ele é o criador. É o espírito que criou todas as coisas com seu pai. E quando é determinado, vou fazer o sol para governar o dia, eu vou fazer a lua para governar a noite, não foi isso? A gente não sabe, o papai nos deu devagarzinho o entendimento, que a gente entendeu que no início, lá atrás, quem era o sol? Era Ial visível. Quem era a lua? Era Ialcha Micael, ou Micael. Aí o papai acrescentou, quem era o sol depois? Ialcha Micael. Quem era a lua? Micael. Ok, mas Ialcha Micael em qual condição? Na condição celestial, de sumo sacerdote, o sol. Ok? Mas quando agora a gente olha para aquele que veio da luz inacessível e cria todas as coisas, é colocado 2 luminares para governar o dia e para governar a noite. E Ialcha, criador, é o sol. Nada novo debaixo do sol. Farei da terra o meu trono, farei do céu o meu trono, e da terra estrado dos meus pés. Então ele está sentado na terra, ele criou a terra. Ele criou a terra celeste e a terra terrestre. Por que a terra... Isso, eu já ia perguntar. Por que a terra celeste? Porque é as ilhas. É as ilhas celestiais, que foi feita a separação das águas com as ilhas, terra, as regiões celestiais. E você tem as regiões terrestres, que também são as semelhanças das celestiais. Então quando o sol cria, Ialcha Micael, o Espírito, cria, é que debaixo dele nada há de novo. Ele cria o céu e a terra se repete com a semelhança das regiões celestiais. Viu como que o papai vai lá embaixo primeiro e vai galgando os degraus para que a gente possa entender? Porque se fala de uma vez lá no início que Ialcha é o Espírito, a gente ia falar assim, não, esse entendimento eu não concordo, é difícil lá atrás. Mas hoje, quando a gente galga o entendimento e ele vai passo a passo, mostrando aqueles que estão caminhando a passo, ouvindo a voz do Espírito, eles estão compreendendo, e ainda que pareça absurdo, você fala, não, é de Ial. Por quê? Porque você sabe que Ial está no controle de tudo.
Agora, quando você não está meditando na palavra, está deixando de lado, está deixando de ouvir a mensagem, quando chega uma mensagem como essa, você fala, agora ele surtou. Agora é demais, sem dar não. Mas isso é o que? É o espírito do mundo falando. Pergunta então 5, a gente entendeu que no momento que... Oi, irmão, toda vez que você levanta a mão, eu penso que você vai falar alguma coisa. Eu estou doidinho a hora que você vai levantar a mão e falar assim, irmão, quero fazer uma colocação. Nome de Alce. Pode ir, irmão, pode ir. Oi, irmão. Você falou, faz sentido quando a palavra diz que a sabedoria inicial é loucura para nós. Todos que falam que estamos loucos, que é loucura, é porque está com o espírito do erro. Com certeza. É porque como deixa as coisas do mundo envolver demais, aí acaba se perdendo. Mas agora a gente compreende esse detalhe. Aí a gente lê aqui Lucas 23, o que? Só para a gente finalizar esse ponto. Lucas 23. Lucas 23, 44. Aí diz assim: era já mais ou menos a hora sexta, e houve trevas sobre a terra inteira, até a hora nona. Tendo desaparecido o sol, o véu do santuário rasgou-se ao meio, e Alcha deu um grito, dizendo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quem é esse pai aqui que ele está falando, irmão Jonathan? Isso, exatamente. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Quem é a mão aqui que ele está entregando o espírito? E quem é o espírito então? Até aquele momento é Micael, porque até depois do marido que ele recebeu. Mas aí a gente lembra de uma coisa: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quem é o espírito? E Alcha, Micael, o espírito que está dentro dele. E quem é a mão? É o visível. Irmão Euder. A mão é Micael. Por quê? Porque ele está entregando o espírito na região celestial ali. E aí quem recebe o espírito ali na condição de encarnado ali não é Micael. O corpo. Irmã Líria. Porque que fala, o pensamento é Micael, você fala que já era mais ou menos a hora sexta. A hora que sai, E Alcha. E entra o ministério ali, ele estava assim já entregando para o sexto, a hora dele, ele chega. Irmã Laide. Seja igual ela explicou, sai de cena no caso entre algo visível e entre algo. Sai de cena e algo visível? Porque... Tudo bem, saiu de cena e algo visível, foi para a luz inacessível, mas a gente está falando aqui do espírito e da mão. Porque ele fala, Pai, da tua mão entrega o meu espírito. Quem é a mão? A mão é algo visível. Mas já o vizinho voltou para a luz inacessível. É algo então invisível, porque o meu espírito entrega. Mas vai entregar para ela de novo. Aí vai voltar para lá. Então vou voltar para a luz inacessível. Irmã Adriana, fala. Se ele está orando, Pai, é o lugar dos inacessíveis, são das tuas. Então é um lugar visível. Lembra de uma coisa, presta atenção. Mas fala nas mãos, fala mão direita e mão esquerda. Irmão Leandro.
Leonardo. Hã? O quê? O corpo é uma condição. O corpo estava morrendo. O corpo ali, ele ia ter que receber uma identidade e o espírito novamente, para se tornar o ser completo. Então, quando ele sobe, Ial vai para a luz inacessível. Chegando lá, é a representação que de Raial, ele pede o quê? Ele pede a primogenitura, a herança de Ial. Quando ele entrega nas mãos de Ialcha, ou melhor, nas mãos de Ial, as mãos de Ial invisível, ele tem uma mão e ele tem um braço. Quem é a mão? Que a gente sabe até hoje. E quem é o braço? Micael. Então, se ele entrega nas mãos o Espírito, ele está confirmando o Espírito pleno, a herança completa em Ialcha. Não muda. Com mão forte e braço estendido. É o Espírito e o Micael trabalhando. Com mão forte e braço estendido. Entendeu? Então aí não mudou nada, gente. A questão é que a herança, qual que é a herança? A herança é de Ial. O Espírito, quem é o Espírito de Ial, irmãos? Quem é o Espírito de Ial? Ialcha. Ialcha, Micael é o Espírito. Ele não estava dentro do pai dele? O filho não pede a primogenitura? A primogenitura é a herança. A herança é o quê, irmã Diene? A herança é se tornar o próprio primogênito direto de Ial, tendo a plenitude de Ial nele. Porque ele iria herdar uma condição muito maior do que aquele estava. Então, quando o Espírito está dentro do corpo do seu pai ali é quem? Ali é Ialcha Micael, dentro do corpo do seu pai. Aí ele volta para a luz inacessível, mas antes ele fala, porque Raial fala assim, Eliseu e Ialcha fala assim: me dê o quê? Me dê a porção dobrada do teu Espírito. Se ele está pedindo a porção dobrada do Espírito, ele está falando assim: eu quero ter a plenitude, eu quero ser o herdeiro, eu quero ser o primogênito direto de Ial, seu. Então a obra que você fizer, ele também vai executar, porque ele tem a plenitude do Espírito. Então, quando se fala de Ialcha Micael nas condições celestiais, presta atenção, irmãos, é difícil mesmo. Quando se fala de Ialcha Micael nas condições celestiais, nós falamos de quem? Nós falamos daquele que era um dia Micael, a sexta haste, que se tornou quem? Ialcha, o sumo sacerdote. Entendeu? Quando o pai dele vem, ele vem com o corpo de Ialcha, e o Espírito adentra dentro do corpo de Ialcha. O Espírito adentra dentro do corpo de Ialcha, junto com o seu pai, que é a alma. Ali se tornou, irmão Ronaldo, um ser completo, não foi? Corpo, alma e espírito, não foi? A alma volta para a luz inacessível. O corpo no madeiro. E o espírito? Desceu das regiões profundas da terra. Mas quando ele confirma o espírito, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o que ele está falando? O Espírito tem agora a plenitude de Ial em Ialcha Micael, que é o corpo. Entendeu?
Porque Micael, lembra que o irmão Shaul Paulo, ele trouxe, e é algo, e é fato isso, uma vez que ele foi ungido Yalcha, não se chama ele mais de Micael, ele é conhecido como Yalcha. Lembra de Josué? Qual que era o nome dele de fato antes, irmão André? Aí, Oxial. Aí o que Marcha mudou o nome dele para qual? Josué Yalcha. Aí ele foi chamado de Oséias. Ele foi chamado de Yalcha. Entendeu? Quando Micael nasce nas regiões celestiais, ele nasce como Yalcha? Ele nasce como Micael. Ele cresce em graça e conhecimento, aprende com seu pai as coisas, a memória dele lendo as escrituras lá em cima, a memória dele vai voltando, e ele vai voltando a ter de novo, e ele vai se reconhecendo, olha, eu vim da luz inacessível, o Espírito vai relembrando, é o que está acontecendo conosco. Aí, em Salmos 2 fala, na minha montanha eu consagrei o meu rei. Quando ele fala, tu és agora sumo sacerdote para sempre, ele está na condição de exercer a função de que somente ele poderia ter acesso à arca. Somente ele agora ia poder ter acesso à arca. Aí quando o pai dele vem na terra e volta para a luz inacessível, ele está entregando a condição de Ial para o seu filho, o espírito de Ial para o seu filho, que é sumo sacerdote, no corpo, para que o corpo fique pleno. Pleno de quê? Do espírito de Ial, de Yalcha e de Yalcha, Micael, espírito, que é o espírito que habita, na condição sacerdotal. Qual a condição sacerdotal? Yalcha, para sempre, e na condição de Ial, visível. Entendeu? Eu não estou olhando lá em cima, eu estou olhando aqui embaixo. Então, quando ele é confirmado para ter a herança do seu pai para sempre, a herança de se tornar um dia Ial, tendo então a plenitude de quem? Vamos abrir aqui em Hebreus. É porque a gente vai falando e vamos falar na palavra para a gente ir conversando melhor. É difícil mesmo, e o papai está entrando mais profundo, mas eu só estou voltando para relembrar os irmãos ainda, alguns irmãos ainda estão confundindo a condição, igualzinho no desafio ali, na questão 8 e 9, os irmãos não entenderam que a pergunta é referente a Gálatas, não é referente à luz inacessível, entendeu? Tá ali, ó, Gálatas, perguntas 8 e 9, o texto referente às perguntas 8 e 9 é o que estava escrito em cima, Gálatas, homem nascido de mulher. Aí fala assim, quem é o filho? Quem é o filho? Não, o filho é Micael, nascido de mulher. Ele está falando referente a Gálatas, não está falando referente a nascido de Ial, entendeu? Porque quem é o filho? O filho é Micael, as regiões terrenas, nascido de mulher. E quem é o espírito do filho? O espírito do filho, Micael, o espírito do filho. Entendeu?
O espírito de Ial é quem? Ialcha, Micael. E o espírito do filho? Micael. Entendeu? Porque o foco é a pergunta sobre Gálatas e não sobre o que nós estávamos vendo da luz inacessível. Entendeu? Vamos lá. Hebreus. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Presta atenção, irmãos, para a gente finalizar uma questão. Não, perguntou do começo. Presta atenção, irmãos. Hebreus 1:1. Muitas vezes, de modos diversos, falou Ial outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Ial antes falava por meio dos profetas. Quem falava nos profetas? Era Ial, literalmente? Era quem? O Espírito. Aí agora, nos últimos tempos agora, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Quem é esse aqui que ele constituiu o herdeiro de todas as coisas? Quem que é esse aqui, irmão Ronaldo? O rebento. Exatamente. Mas na condição celestial é quem? Na condição da luz inacessível é quem? Filho de Ial. É o Espírito. Então quando fala aqui, ó, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. E pelo qual fez os séculos. Então aquele que está falando agora, fala direto da luz inacessível através do homem nascido de mulher. É o braço e a mão trabalhando de novo para tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Quem é o braço? Micael. Quem é a mão? Ialcha. É os dois mais uma vez trabalhando. Só que Ialcha é espírito, plenitude, luz inacessível. Da luz inacessível se conecta, que é o espírito de Ial, com aquele que é o nascido de mulher, que é Micael. Nas regiões celestiais, o espírito era visto, irmã Marlene? Não era visto, mas ouvia. Aí quando ele entrou em cena como Micael lá em cima, ele estava na plenitude do Espírito? Não. Como Micael na plenitude do Espírito? Não. Ele vem como menor, ele não já vem na plenitude do Espírito. Aí ele vai adquirindo conhecimento, entendendo, vai crescendo, não foi? E fala aos pais por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Quando chega no final dos tempos, ele fala novamente a quem? Com quem, melhor dizendo? Com Micael, através do seu Espírito. Quem é o Espírito? Ialcha Micael. Aí fala assim, ó, Hebreus 1. Fala mais alto, amado irmão. Pode, levanta então, por gentileza. Levanta. Lê bem alto. Ele, estando na forma de Ial, não usou do seu
direito de ser tratado como diabo, mas não se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Continua. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre o madeiro. Por isso, diálogo soberanamente o elevou e conferiu um nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome... Que nome é esse? Que nome é esse que conferiu para ele? Ial. O nome acima de todo nome é o nome de Ial. Ele não pediu a primogenitura? Ele recebeu o nome de Ial. Aí continua. A fim de que o nome de Ial todo esse nome. A fim que o nome de Ialcha. Isso. A fim de que o nome de Ialcha. Porque quando ele recebe o nome de Ial, é uma condição. Quando fala agora, por conta disso, a fim de que o nome de Ialcha, todo joelho se dobre. Porque foi Ialcha que recebeu o nome de Ial. Ele não é Ial mesmo. Ele recebe a condição de Ial. Entendeu? Aí continua. Todo joelho se dobra nos céus, sobre a terra e sobre a terra e sobre a terra. Isso. Isso. Aí, esse aí no caso, fazendo link com Apocalipse 5, que a Ohana procurou no céu, na terra, sob a terra e não achou ninguém. Ele só esqueceu de olhar onde, Mandiene? Na luz inacessível. Entendeu? Então quando coloca aí abaixou-se, quem que abaixou aí, irmão? Tornando semelhante a homens. Quem que é esse? É a alma ou é o espírito? Hã? A alma. Ele se tornou semelhante ao homem, a homens. Porque como se supunha, era filho de José. Mas de fato, ele veio de onde? Das regiões celestiais, como um embrião, e no corpo do seu filho, Ialcha. Ele abaixou-se, tornando semelhante a homens. Entendeu? Semelhante a escravos, né? Inclusive. Então, a fim de que, ao nome de Ialcha, porque ele não veio e não foi com o nome de Ialcha, mas como aquele espírito recebe o nome de Ial, que é a herança do seu pai, o nome do seu pai é a herança que ele recebe, agora quando se olha para Ialcha, se vê quem? Ial. E a fim de que ao nome de Ialcha, todo joelho se prostra, porque sabendo quem de fato é Ialcha, todo mundo se prostra. Por quê? Reconhecendo que ele herdou a herança do seu pai, sendo agora Ial. Entendeu? Por isso que fala, abrir caminho ao cavaleiro da nuvem. O seu nome é Ial. Quando vem Apocalipse 19, ele vem como Ialcha. Ele vem como Ial. Entendeu? Gratidão, meu irmão. Aí vamos só finalizar Hebreus 1. Falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez os séculos. Agora a gente sabe. Pelo qual fez os séculos. Então ele está falando através do Espírito. É dele mesmo. Mas da luz inacessível. É ele, o resplendor da sua glória. Na Bíblia King James fala assim, ó, ele é o esplendor, a expressão exata do seu ser. Exata do seu ser. Porque não é criação. Por que irmão Carlos Vinícius? Eu não posso falar que ele o Espírito foi criado. Por que eu não posso falar que o Espírito foi criado? Não por conta disso, não é? Por que eu posso falar que é porque ele queria, tudo bem, mas não é por isso.
Por que que eu não posso falar que o Espírito foi criado? Eu sei, irmão, que foi gerado. Eu quero saber por que que eu não posso falar que ele foi criado. Irmão Isalino. Porque o Espírito é gerado, eu sei. Irmão Robson. Isso, está escrito aqui, nós falamos, a expressão exata do ser, ele sai de dentro de algo. Fala assim, a mãe cria um filho ou ela gera um filho? Ela gera, sai de dentro dela. Agora eu vou criar alguma coisa, sai de dentro de mim? Não, eu estabeleço um projeto, anoto e falo, estou criando alguma coisa. Eu vou fazer isso aqui, a minha semelhança, eu estou criando, está saindo de dentro de mim, eu estou criando. Mas o Espírito, ele é gerado de dentro de algo. E quem pode conhecer as profundezas de algo, senão aquele que... Não, não é essa passagem não. Quem pode conhecer as profundezas de algo, senão aquele que... Isto, senão o Espírito que nele está. Por que o Espírito que nele está? Porque o Espírito é de Ial. Ial foi gerado, Ial visível, irmã Leidiane. O Espírito, ou melhor dizendo, a alma, Ial visível, foi gerada Ial visível foi gerado? Não foi. Ial visível não foi gerado. Por quê que ele não foi gerado? Irmã Julie. Porque ele é Ial. Entendeu? Ele é Ial. Visível. Quando fala, ele é a imagem de Ial invisível. Ele é a imagem de Ial invisível. Quem que é a imagem de Ial invisível? Quando eu falo aquele que é Ial, é uma coisa. Quando eu falo a imagem, é que saiu de dentro e se torna a imagem de Ial visível. Ialcha. Por isso que fala, primogênito de toda criatura, mas é o primeiro ser gerado. Em Provérbios 8 fala o quê? Fala que a sabedoria, a sabedoria, sou a primícia das suas obras, não é? Dos seus feitos mais antigos. Olha para você ver a tradução, pega aí para mim a tradução na Bíblia, Nova Versão Transformadora, Provérbios capítulo 8, Provérbios capítulo 8, quem tem a Bíblia online? Presta atenção aqui, ó, na Bíblia, NVT, Nova Versão Transformadora. O mestre a gente sabe que o mestre aqui no caso é Ial, tá? Ial me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Ele não criou ele gerou ele. Antes de criar qualquer coisa, gerou o Espírito de dentro dele. E ele andava com seu pai, que era invisível. Ambos eram invisíveis para nós, para os seres criados.
que não tinha sido criado ainda. E ele começa a fazer todas as coisas com seu pai. Por isso que é sabedoria criadora. Entendeu? Então, antes de criar qualquer outra coisa, ele foi gerado. Entendeu, irmãos? Aonde a gente estava? Então vamos voltar lá em Hebreus 1 e a gente agora de fato vai finalizar. Hebreus 1. Realmente não é fácil, meus irmãos. É aquilo de falar assim, nossa, que momento que é Ial, que momento que é Iaush, que momento que é Micaial, que momento que... Tem que ter ali um estudo diário para você ir se aperfeiçoando. O foco é a herança que o filho recebe, a herança é ser Ial. Em que condição? Dele ser o próprio Ial? Não, ele herda as vestes do seu pai, o corpo. Entendeu? Quando fala que ele vai vir para se investir na realeza e voltar, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que ele vai se tornar o rei. Mas ele já era o rei antes, irmã Adriana? Já, com certeza. Primeiro ele foi ungido rei, na montanha sagrada, mas não se tornou rei, mas foi ungido rei. Depois, lá na frente, o que aconteceu? Quando o pai dele morre, ele herdou a herança, ele já herda como Ial, entendeu? Mas ele precisa se investir na realeza, aí ele vem para a terra. Aí quando fala aqui, ó, Hebreus 1, versículo 3, ele é o esplendor da sua glória, a expressão da sua substância, sustenta o universo com o poder da sua palavra, e depois de ter realizado a purificação dos pecados, porque ele é o sumo sacerdote, sentou-se nas alturas, à direita da majestade, porque a herança que ele herdou foi tão grande, tão maravilhosa, que ele se torna aquele que é o rei, mas por pouco tempo. Tão superior aos anjos, quanto ao nome que herdou excede o deles. Qual o nome que ele herdou, conforme o irmão Leonardo leu? Ial. Aí fala, de qual dos anjos disse Ial, tu és meu filho, hoje te gerei? De qual dos anjos? Nenhum, somente um. Qual? Iauxa. Iauxa na condição do templo, que é sumo sacerdote, que é Micaial, mas ele não é mais chamado de Micaial, ele é chamado de Iauxa. Micaial é quando ele nasceu. Quando eu falo aquele que é o rebento de Jessé, Micaial celestial, porque está acabando de chegar. E aquele que é o ramo do tronco de Jessé é o que está na terra, Micaial terreno. Lá em cima ele cresceu, se tornou grande, se tornou Iauxa. Aqui na terra ele está crescendo e volta para a sua condição que ele era. Quem? Iauxa. Mas quando chegar lá, eles vão ver. Quem está chegando ali, eles sabem quem é. Gratidão, papai? Então, quando pega aqui no finalzinho, diz assim, ó. De fato, qual dos anjos disse Ial, tu és meu filho, hoje te gerei? Ou ainda, eu lhe serei pai e ele me será filho? E ao introduzir o primogênito no mundo, diz novamente, adorem-no todos os anjos de Ial. Viu? Adorem-no todos os anjos de Ial. Adore quem? A Ial. Gratidão, papai. Foi um ruminar bem difícil. Essa parte do desafio que foi difícil. Eu percebi que os irmãos talvez não compreenderam tudo que precisa compreender. É porque a gente está crescendo. A gente está crescendo. Mas logo isso será claro para nós. No nome de Iauxa, tá? No nome de Iauxa. Vamos dar gratidão, papai? Grato a Iauxa, grato a Iau.
grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feito a vontade do papai Yahusha. Que Yah te abençoe e te guarde. Assim seja feito a vontade do papai Yahusha. Que Yah faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yah levante sua face e te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja. Gratidão.